Olá, galera do Segundão! Tudo bem com vocês? Tudo maravilha? Vamos começar então a nossa aula, os nossos aprendizados de hoje, né? A aula tá bem interessante e a gente tá aqui falando ainda sobre os movimentos sociais, né? Vale salientar que é um tema muito recorrente no Enem, né? E é muito importante a gente entender esses movimentos sociais, né? Como eles se deram, como eles surgiram e como eles foram ao longo da história, as suas pautas foram se transformando, né? De acordo com cada contexto histórico. Vale salientar que a gente trouxe nas últimas aulas, né? A gente dividiu os movimentos sociais em 4 momentos. Trouxemos a primeira aula que foi sobre os movimentos sociais e a definição do conceito do que é um movimento social. Depois a gente trouxe alguns movimentos sociais históricos e hoje a gente vai falar sobre os movimentos sociais contemporâneos, né? Aqueles que vocês já escutaram falar em algum momento na notícia, na imprensa, né? Desses movimentos sociais e de repente você não sabe quais as pautas que esses movimentos sociais reivindicam, né? Ou buscam reconhecimento. A gente viu, né, tanto o conceito do que é movimento social, da importância de que é um movimento coletivo, né, em grupo. Também é necessário se ter uma organização, então são coletivos, em grupo e organizados. São palavras-chave também para se entender movimentos sociais. E hoje a gente vai falar exatamente de alguns desses movimentos sociais, né? E dividimos em 2 momentos. A aula 6.1 vai falar sobre os movimentos sociais contemporâneos, parte 1, e a próxima aula sobre os movimentos sociais contemporâneos, parte 2. E nas 2 aulas nós vamos trazer alguns movimentos sociais desses e as suas pautas reivindicatórias. Então vem para cá, se joga na sociologia, não fica aí com sono, toma lá um copo d'água, um café, né? Ou lava o rosto, mas fica antenado aí que a nossa aula tá bem interessante, tá? Conto com você aqui comigo, hein? Não me deixa sozinha, não. O pessoal aí do Fundão, tudo bem? Um beijão para todo mundo, todos os alunos da Mediação Tecnológica de Rondônia, um abração da professora Lu, tá? Então vamos aqui para a nossa agenda da aula de hoje, né? Então a gente está falando exatamente sobre movimentos sociais contemporâneos, parte 1, e para tanto a gente vai contextualizar um pouco desses movimentos sociais, né? E aqui também vamos falar do movimento ambiental ecológico, né? O que foi esse movimento, o que é esse movimento, quais as pautas, né, reivindicatórias, né, do movimento ambientalista. Também vamos falar do movimento feminista, vale salientar que é um dos movimentos mais antigos da história, né? O movimento LGBTQIA+, né? E também o movimento negro, olha só. Então, a gente tem uma aula bastante interessante, né? E vamos, então, aqui entendermos os movimentos sociais contemporâneos, né? Como já falamos nas aulas anteriores, né? Esses movimentos sociais contemporâneos, eles são formas de organização coletiva, né? Em que grupos de pessoas se unem para defender direitos, né? Isso, e combater também desigualdades e promover mudanças, né? Os movimentos sociais contemporâneos, eles são diferentes dos que ocorriam no passado. Quando a gente traz aqui o movimento ambiental e ecológico, né? As pautas, né, voltadas hoje, né? Porque no passado as reivindicações estavam muito voltadas para as questões trabalhistas e econômicas, né? Agora não, os que acontecem hoje, além de lutar também por essas questões trabalhistas, econômicas, desigualdades, enfim, de classes, enfim, eles também lutam por reconhecimento de identidades, pela proteção do meio ambiente, que é o que temos aí, né? Pela igualdade de gênero, como a gente vai ver daqui a pouco, pelo combate ao racismo e também pela garantia dos direitos humanos. Portanto, falar em movimento social, a gente traz aqui então o que é o movimento ambiental, né?
Então, o movimento ambiental, né, ele se concentra, esse movimento ele ganha força principalmente na década de 60, tá? E ele, olha só, concentram-se nos projetos voltados a estudar o impacto do capitalismo no meio ambiente, reivindicando medidas de proteção ambiental. Então, aqui tem coisas importantes para a gente entender aqui nessa frase, né? Então, eles buscam estudar os impactos do capitalismo no meio ambiente, certo? E reivindicam medidas de proteção ambiental, né? Então, esse movimento surge na década de 60, quando os cientistas passaram a alertar sobre os impactos da industrialização, da poluição e de uso excessivo dos recursos naturais, né? Por exemplo, aqui no Brasil, ele se fortaleceu exatamente com a criação de leis ambientais e órgãos de fiscalização e campanhas de preservação dos biomas, né? Então, o que ele visa, né? Qual é o objetivo desse movimento, né? Qual a pauta que ele defende? Então, ele visa a conscientização da população e a fiscalização dos órgãos governamentais responsáveis por tratar dos assuntos ligados ao meio ambiente. Então, aqui, ó, o movimento ambiental, ele surge exatamente no século XIX, né? Mas ele ganha, de fato, força na década de 60, tá? Na década de 60 é que ele vai ganhar força, de fato, tá? Mas ele surgiu quando? Durante o processo de industrialização, né? Então, quando foram percebidos os primeiros sinais de distúrbios ambientais. E aqui, olha só, quando a gente mostra essa imagem, o que vem à cabeça de vocês aí? Comentem aí entre vocês, entre os colegas, entre um e outro aí, o que vocês veem nessa imagem, né? Se a gente for ver, olha, lixo aqui, ó, lixo, né? Bastante lixo aqui, ó. Então, o que a gente percebe que o movimento ambiental, ele exatamente surgiu em detrimento de se buscar, né, combater exatamente e alertar sobre esses impactos e essas poluições, tanto poluição sonora, quanto poluição de uso excessivo dos recursos naturais, né? Isso tudo em detrimento do processo, durante o processo da industrialização, daquelas máquinas a vapores, né? Das cidades inchadas. Então, as pessoas começaram também a jogar muito lixo, tanto os lixos industriais quanto a própria população. Então, começou a haver uma preocupação muito grande com esse meio ambiente, né? Com essa terra onde a gente vive, né? Então, os questionamentos e as motivações que sustentam esse movimento ambiental, né? Então, primeiro, né? Se busca primeiro, para a gente entender, as pautas atuais desse movimento ambiental principalmente combater as questões climáticas, né? Incentivo a energias renováveis, né? Também como a solar e a eólica, né? A preservação das florestas. Então, o que na verdade eles começaram a questionar, né? E que foram buscar, tentar combater, né? Principalmente para que esse nosso planeta, essa nossa casa onde a gente habita, seja um lugar onde a gente possa deixar para as nossas futuras gerações um planeta melhor, né? Mas bem cuidado, protegido. Então, a proteção, né, da biodiversidade, como primeiro ponto, né? Por quê, né? É a conservação das espécies animais e vegetais, evitando principalmente, né, que haja extinção e protegendo os habitats naturais, né? Então, também preservando a qualidade de vida, a preservação da qualidade de vida, né? Então, é importante se viver num lugar melhor, né? Se beber uma água
limpa, né? Se comer alimentos sem agrotóxicos, por exemplo. Então, a preservação da nossa qualidade de vida. Porque se a gente não tem uma boa qualidade de vida morando num lugar onde se tem muito lixo, onde os rios são poluídos, onde a alimentação é cheia de agrotóxicos, qual o problema que isso vai nos acarretar? Consequentemente, vai nos trazer doenças inúmeras, né? E a nossa qualidade de vida, ela vai consequentemente, né, cair, né? Também controle, de resíduos tóxicos, agrotóxicos e transgênicos, né? Então, o que a gente vê aí exatamente é esse uso excessivo, né, de resíduos tóxicos, né? Então, é preciso combater, né, também o desmatamento, as queimadas ilegais, o incentivo à recuperação de áreas que já foram tão degradadas, né? Então, é importante nós termos uma educação ambiental, né? Incentivar com campanhas para conscientizar a população. Eu gostaria aqui, de chamar um ponto importante, tá? Vem aqui comigo para vocês olharem bem nos meus olhos aqui, né? Quando a gente traz todos esses pontos aí, né, do qual fala exatamente sobre a preocupação dos ambientalistas em mostrar que o nosso planeta está sendo de uma forma assim assustadora, muito degradado, né? Isso é uma preocupação que causa, porque cada vez mais a gente percebe que a gente come alimentos que vêm fazendo mal à população. Então, por exemplo, quando a gente fala no Rio Madeira e toca na questão dos garimpos ilegais, né? Ali a gente percebe que a água daquele rio, do Rio Madeira, é uma água que de certa forma é poluída, né? Então é uma preocupação até com o que a gente come, com o que a gente consome, o que a gente compra lá no mercado, né? A alface, o coentro, enfim, aquelas coisas para temperar a nossa alimentação, muitas vezes aquilo está carregado de agrotóxicos, né? Então, isso leva exatamente a uma população a adoecer, né? Então, se há uma preocupação muito grande desses cientistas e pesquisadores com o meio ambiente, né? Cada vez mais o homem está degradando esse meio ambiente, essa casa onde a gente vive, né? Então, peixes morrendo, né? A gente vai mostrar daqui a pouquinho um lugar aí que em 2022 a imagem é assim, é de doer, né? De ver peixes mortos lá no rio e os pescadores, toda uma comunidade sofrendo com essa situação, né? E quem é ribeirinho aí sabe disso, do quanto essa poluição, do quanto esses lixos que são jogados no rio, isso afeta a vida de todo um povo, de toda uma comunidade, né? E de um modo geral da população. Então, essa preocupação é muito grande, né? Então, a gente precisa exatamente, proteger a biodiversidade, proteger a fauna e a flora, né, do nosso país, do nosso planeta, né? Ter controle exatamente de resíduos tóxicos, né? Agrotóxicos, transgênicos, né? Pelo que vocês estão vendo aí, exatamente, né? E também a gente precisa pensar, né, que é necessário se ter uma consciência ambiental. Então, as escolas, né, precisa fazer trabalhos de conscientização para levar os alunos, né, a cada um de nós pensarmos em que lugar a gente quer deixar para os nossos filhos, né? Para vocês, para as futuras gerações, né? Então, estimulando principalmente pessoas, nossa família, as escolas, as organizações a traduzir, né, principalmente a traduzir grandes preocupações e práticas de atividades que venham trazer exatamente uma nova, para que a comunidade,
o bairro, as pessoas ali do meu bairro, a gente possa ter uma educação ambiental, né? Não jogar lixo nas calçadas, nas ruas, isso vai, quando chove, vai poluir, consequentemente, esse lixo vai dar nas águas do rio, né? Então, a gente precisa falar disso. A gente precisa conscientizar, a gente precisa ter trabalhos nas escolas, né, atividades voltadas para se ter uma boa educação ambiental. Então, voltando aqui para o slide, né? Então, aqui a gente vê, né, olha só, uma imagem, né, exatamente disso, ó, né, um lugar totalmente poluído, né? Então, ainda falando sobre isso, né, a gente traz aqui exatamente essa imagem, ó, aqui, da qual falamos agora há pouco, né? Uma crise climática impacta ribeirinhos. Olha só que tristeza. Isso aconteceu no ano de 2022, né? Num municípiozinho perto de Manaus. Certo? Então, o que a gente vê aqui, né, nessa imagem, né? É uma imagem, é o lago chamado Lago do Aleixo. Lago do Aleixo. E essa imagem retrata exatamente, né, uma seca explicada pelas mudanças climáticas que houve, né, afetando principalmente a vida dos ribeirinhos e provocando desequilíbrio no ecossistema, tá? Então, um igarapé, olha só, dos Reis em Iranduba, no Amazonas, né? É próximo de Manaus e teve mais uma vez uma grande mortandade de peixes por falta de oxigênio no período de estiagem dos rios, né? Então, é uma imagem que muito nos assusta, né? Afetando principalmente a vida das pessoas que ali vivem, né? E provocando esses desequilíbrios, né? E aqui, né, agora a gente parte para o segundo movimento. A gente viu o primeiro movimento ambientalista, ou ecológico, né? Ambientalista ou ecológico, e agora a gente vê o segundo movimento, que é o movimento feminista. O movimento feminista, ele luta contra todas as formas de opressão exercidas sobre as mulheres e pela igualdade entre os gêneros, né? Então, o movimento feminista, ele surgiu entre os séculos XVIII, tá? Entre os séculos XVIII e XIX, tá? O século XVIII e XIX. Esse movimento, né, é considerado um dos mais antigos, né? E ele surgiu exatamente influenciados pelas ideias de liberdade e igualdade. Desde a sua criação, né, desde a criação desse movimento feminista, houve principalmente, né, até os dias de hoje, houve 3 ondas e 4 fases desse movimento feminista, tá? Então, temas que se destacam no movimento feminista. Quais são os temas que se destacam, né? Primeiro, crítica à sociedade patriarcal e à dominação masculina, né? Então, essa é a primeira, o primeiro tema do qual se destaca na pauta do movimento feminista, né? Depois vem a igualdade de condições e de salário, né? Depois a gente vê o direito à liberdade, à reprodução e à contracepção, né? E quando a gente fala aí sobre exatamente o direito à igualdade, à liberdade e à contracepção, significa que as mulheres, elas devem ter autonomia para tomar decisões sobre seu próprio corpo e também sobre sua vida, tá? E também a questão da reprodutividade, ela também, ela deve querer que seja o momento dela, sem sofrer pressão, né? E sem ser discriminada por isso. Quantas vezes a gente escuta a pessoa que está
namorando, depois noiva, depois casa. Logo que casa, as pessoas ficam: ai, você não vai ter filho se não tiver filho, né? Quando é que você vai ter o primeiro filho? Aí quando você tem o primeiro filho, e o segundo? Nasce quando? E o terceiro? Então existe sempre uma cobrança em torno, né, da mulher na questão da reprodução. Então isso tem que ter esse direito. Uma das críticas e uma das pautas que o movimento feminista faz é exatamente esse. É o direito à liberdade quanto a escolher o momento que ela quiser para ser mãe, né, para casar, para ter filhos, enfim, tá? Também a discussão sobre a identidade corporal e a sexualidade feminina. Também é outra coisa, né, que as mulheres, vivendo em uma sociedade machista, elas sofrem, né? Então, se usa determinada roupa, é porque ela é uma mulher. Olha só a roupa que ela está usando, né? Provocando alguém, o homem e tal, né? Por isso que o marido não deixa sair de casa. Esses discursos, né? Esses discursos que vêm imbuídos de muito preconceito e discriminação, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com esses discursos dentro de uma sociedade como a nossa, que ainda vem de uma herança patriarcal muito grande, né? Então, as mulheres, elas precisam ter autonomia para tomar as decisões, né, sobre sua vida, sobre seu próprio corpo, né, da forma que elas querem. E, para tanto, a gente traz dados, né, exatamente sobre a questão da violência, para quando a gente fala da violência contra a mulher, né? Mas antes disso, é importante a gente entender que aqui ainda, a gente volta aqui novamente, é bom lembrar que as principais conquistas do movimento feminista foi o direito ao voto, né? Depois, maior acesso das mulheres à educação e ao mercado de trabalho, também foi uma outra grande conquista. Leis de combate à violência contra a mulher, né? Como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, né? A ampliação da participação feminina em cargos públicos e privados, muito embora ainda seja uma quantidade mínima, não é aquela que nós mulheres gostaríamos, essa representatividade dentro do Senado, da Câmara dos Vereadores, da Câmara dos Deputados, mas foi um avanço, né, para que essas mulheres tivessem acesso a esses espaços como representantes, né, das demais mulheres, né, do povo, como representante do povo. Então, é importante a gente falando sobre a questão da violência, né? As leis de combate à violência foram grandes conquistas do movimento feminista, né? Por quê? Porque as mulheres no Brasil, vamos colocar aqui no Brasil especificamente, elas sofrem com a violência ainda muito grande, né? Então, vejam bem, cresce todas as modalidades de violência contra mulheres, né? As agressões decorrentes de violência doméstica. Então, a gente vê aqui os registros, isso aqui são dados de 2024, mas eu vou mostrar os dados atuais. Então, quando a gente lembra desses dados aqui atuais, olha só, eu vou falar que hoje, 2025, dados de 2025 e 2026, mostram que esse número aqui, ó, aumentou. Ele para a gente ter uma ideia, é o maior, 62, deixa eu ver aqui, quantos feminicídios em 2025 e 2026, né? Olha só, 1.568 mulheres são vítimas. Hoje, né? Houve um aumento de 47%, né, em relação a 2024, por exemplo. Então, em 2025 e até meados de 2026, houve um aumento exatamente da violência contra a mulher, né? E é o maior número desde que o feminicídio passou a ser tipificado como crime em 2015. E toda hora a gente escuta no noticiário, né? Quem gosta de escutar esses noticiários sanguinolentos que mostram essas violências, né?
mostram que uma mulher ou várias mulheres naquele dia foram mortas, né? Então, o que a gente vê, olha só, o perfil das vítimas, né? Então, as mulheres sofrem violência psicológica, né? A gente vê aqui que o número de violência psicológica é muito grande, 33,8% de casos que são registrados através de denúncias, né? Stalkings, olha só, stalkings, então é daquela pessoa que persegue a outra, né? De diversas formas. A mulher também sofre ameaças, que é um número também alarmante aqui. Também a gente vê a tentativa de homicídio contra mulheres, também número de vítimas, ó, 9,2%. Tentativa de feminicídio, ó, também grande, né? Os feminicídios ocorrem, ó, 1.467. Eu queria que vocês olhassem isso aqui e partissem para cá, ó. Tá vendo como aumentou? De 2024 para dados de 2025 e 2026, aumentou o número, ó. Era 1.467, hoje são 1.568, né? Então, vítimas de feminicídio aqui, ó, a maioria são negras, né? E a idade dessas mulheres vítimas, né? Elas estão entre 18 e 44 anos, mulheres ainda muito jovens, e 64,3 foram mortas na residência. Isso quer dizer o quê, né? Que a maioria, que os agressores dessas mulheres, a grande maioria está dentro da própria casa. São companheiros ou ex-companheiros dessas mulheres, né? O que a gente vê é que aqui, né, 540.255 medidas protetivas foram pedidas de urgência à justiça, né? E algumas dessas medidas, elas foram violadas pelos próprios companheiros ou ex-companheiros, e essas mulheres se tornaram vítimas, né, de feminicídio, né? Então, 90% dos assassinos de mulheres são o quê? Homens. E são companheiros ou ex-companheiros. Então, isso é muito alarmante, né? Então, a maioria dos crimes ocorre dentro da casa, em grande parte o autor do crime é companheiro ou ex, como eu falei, e entre janeiro e março de 2026, registraram-se 399 feminicídios, né? E é uma média de 4 mulheres assassinadas por dia, né? E uma morta a cada 5 horas. Olha só, foi o trimestre mais letal da série histórica, segundo dados do Sistema de Segurança Pública. Então, aqui tem já o que eu já comentei, né? Que na última década, de 2012 a 2022, 48,289 mulheres foram assassinadas no Brasil. Em 2022, foram mais de 3.806 vítimas, né, que representa uma taxa de 3,5% de casos. Em 2022, do total de homicídios de mulheres registrados pelo sistema de saúde, as mulheres negras correspondem à maioria das vítimas. Eu já falei das demais e trouxe dados mais recentes do que esses dados que nós temos aqui. E também praticamente metade das vítimas são mulheres em idade o quê? De ter filhos, né, reprodutivas, né, que estão entre 15 e 39 anos, que trabalham, que estão em plena atividade, né, mulheres jovens. O próximo movimento, né, que nós vamos falar, voltou aqui, deixa eu voltar um pouquinho. O próximo movimento que a gente vai trazer aqui é o movimento LGBTQIAPN+, né? Então, a sigla, ela significa o quê? Engloba todos esses grupos, né? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, né? Intersexo e assexual, pansexual e não binário. E a setinha do mais, né? E o sinal de mais, né? Que é mais conhecido pela sociedade como chamado esse movimento de LGBT. Ele age exatamente em busca da igualdade social, né?
e de direitos contra o preconceito, né? Quando a gente fala do movimento LGBT, é importante a gente entender que ele ganha visibilidade exatamente no século XX, em Nova York, na cidade de Nova York. A partir daí, diversos países do mundo todo passaram a organizar movimentos em defesa dos direitos da população LGBT, QIAPN+, né? Durante os últimos 2 séculos, a violência institucional ou não, né, continuou perseguindo os LGBTs. No nazismo, a gente viu que eles eram extremamente perseguidos durante o governo ditatorial de Hitler na Alemanha, né? Eles eram, inclusive, tanto quanto os judeus perseguidos, né? Mortos em câmaras de gás também. Então, eles eram levados também para os campos de concentração. Olha só, por serem, né? Gays, né? Então, eles eram punidos por isso. Também, né? Vale salientar, né? Que esse movimento, a pauta principalmente do movimento LGBT, é buscar garantir igualdade de direitos, né? Respeito e dignidade para todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Defende que a homossexualidade, ela não é doença, né? Então, a LGBTfobia é crime, tá? Então, é importante a gente saber que é crime. Então, enquadra-se o quê? Como um crime de ódio. Então, a gente tem que saber aqui que é um crime de ódio, tá? O movimento principal, não aceitação e o ódio por parte do agressor pelo simples fato de a vítima ser lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual, né? É importante a gente também entender, né, que uma lei, né, a Lei 7.716 de 89, de junho de 2009, reconhece exatamente que é discriminação contra pessoas LGBT+, como crime de racismo. Então, hoje, desde 2019, se tem uma lei que ampara esses grupos, né? Então, é importante também saber aqui, quando a gente fala sobre o movimento LGBT, ele defende, né, que a homossexualidade não é doença, como muita gente pensa e também se falava muito nisso, que ou transtorno ou um problema psicológico. No Brasil, por exemplo, não se pode oferecer tratamento como objetivo de mudar a orientação sexual de uma pessoa. É considerada exatamente uma prática antiética. Então, as principais pautas desse movimento: fim do preconceito, como já falamos. Falamos também aqui, ó, o fim da cura gay, né? Como falamos que a homossexualidade não é doença, não é um transtorno ou problema psicológico, né? O reconhecimento, é importante o reconhecimento da identidade de gênero, que inclui a questão do nome social, né? Exatamente a pessoa querer ser chamada por aquele nome. Então, ela não se reconhece no nome de batismo, mas ela quer ser chamada por esse nome, que é o nome dela social. Então, é importante o reconhecimento disso. O casamento também busca um casamento civil igualitário e leis e políticas públicas que garantam o fim da discriminação em lugares públicos, tá? Agora a gente parte para o último movimento, que é o movimento negro. O movimento negro, engraçado aqui, o que a gente pode dizer, engraçado não, mas enfim, a palavra não era essa. Esse movimento, tanto quanto o movimento feminista, né, é um movimento, um dos mais antigos
da história. Ele não surgiu apenas no período moderno, né? Ele não é uma coisa da modernidade que você escuta falar desse movimento social, por exemplo. Ele é um dos mais antigos, né? E principalmente com uma vasta história de luta. Então, o movimento negro, ele começou a surgir no Brasil durante o período da escravidão, né? E a gente sabe que o Brasil teve um longo processo de escravidão na nossa história, né? Para nossa tristeza isso. Então, para defender-se das violências, eles lutam, né, e injustiças. Então, eles surgiram exatamente naquele período histórico por isso, para defender-se das violências do qual eles sofriam, eram espancados, né, e até mortos também, e injustiças praticadas pelos senhores, né. Os negros escravizados, eles se uniram para buscar formas de resistência, né. Então, suas raízes, né, as raízes do movimento negro ainda estão no período da escravidão, como a gente vê, onde eram submetidos a condições desumanas, né, de trabalho, violência e perda de liberdade, né, desenvolvendo diferentes formas de resistência. O movimento negro no Brasil, ele surge ainda de forma precária e também clandestina durante o período escravista. Grandes personagens se insurgiram contra o sistema e impulsionaram o movimento, né? Quilombo dos Palmares, que era um quilombo conhecido, onde abrigavam esses negros que se refugiavam ali naquele lugar, né? Então, a luta contra o racismo, o combate à discriminação racial, eles também defendem políticas públicas que reduzam as desigualdades sociais. Então, isso é muito importante a gente saber, né? As pautas do movimento negro, né? A luta antirracista. Lutam contra o racismo, eles lutam também para uma reparação histórica, principalmente no caso do Brasil, uma reparação histórica, social, enfim. Também lutam por melhores condições de vida, por práticas culturais e religiosas das quais eles foram proibidos de manifestarem a sua cultura e também sua religião, né? E também eles lutam por leis e políticas públicas que garantam o fim da discriminação, violência policial e marginalização, né? Também eles lutam para combater exatamente o que falamos, a discriminação racial, promover igualdade de oportunidades, né? Porque a gente sabe que dentro da sociedade brasileira, quando a gente vai analisar, já trouxemos até estatísticas aqui em relação à questão do trabalho, né, do mercado de trabalho, que mulheres negras ganham menos que mulheres brancas e homens negros ganham menos que homens brancos, enfim. Eles lutam também por promover, né, a igualdade de oportunidades, né, valorizar também a valorização da cultura afro-brasileira e também da cultura africana, né? Incentivar, né, o acesso também à educação, né? Defender também os direitos humanos, né? Então, esse movimento, ele muito contribuiu para importantes avanços na legislação brasileira, né? Para a valorização também, como falamos, da história da cultura africana e também da história da cultura afro-brasileira. Então, aqui a gente finaliza, então, a nossa aula, né? E trouxemos, então, os principais, né? Alguns dos principais movimentos sociais, né? Que são alguns deles históricos e que já vêm de uma trajetória longa, né? Então, a gente mostrou aqui cada um deles reivindica em suas pautas. E é isso, a nossa aula hoje, e nós aguardamos vocês na aula de revisão daqui a pouquinho. Tchau, tchau!